cartas gerais, tá certo? Deixa eu passar aqui, beleza? Ó, aqui é a ementa da matéria, né? Curso de Teologia, Departamento Estudo Teológico e História das Cartas, disciplina Cartas Gerais, carga horária 15 horas, é uma média de 15 horas esses 6 encontros, tá? Eu não sei como é o módulo de vocês, se é de créditos, aí eu botei uma interrogação aqui, ó, porque eu não sei quantos créditos é essa matéria. Mas vocês que estão mais acostumados aí, eu não sei te dizer. Eu botei aí crédito, uma interrogação, porque eu não sei. Acho que são 2 créditos. 2 créditos, né, José? Então, é bom que são, depois... São 8 encontros ou 7? É 7. As de 8 encontros é 7. Se eu não me engano, são 2 créditos. Parece que acho que tem 16, são 4, alguma coisa assim. Se eu não me engano, é isso. Pronto, tranquilo, beleza. Professor Eliel Barbosa, tá? O e-mail, meu e-mail está aí também, ficheliel@hotmail. A descrição... meu áudio aqui. Beleza. É bom que vocês desliguem o áudio de vocês para não ter interferência aqui e todo mundo ouvir legal. Tá bom? Deixa eu desligar o áudio de todo mundo aqui, que é mais fácil. Mute áudio. Ok. Pronto, já desliguei o áudio de todo mundo. Ó, aí se você quiser falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, você abre o áudio e diz, professor, uma pergunta. Aí eu paro e você faz a sua pergunta, tá bom? Só é abrir o áudio e fazer. Descrição. O curso de Cartas Gerais visa introduzir conhecimentos básicos que levem o aluno, a partir de suas pesquisas pessoais, desenvolver uma direção ortodoxa e piedosa para a prática e a comunicação das mensagens teológicas contidas nas chamadas cartas universais. Então, a gente pretende aí, nesse curso, habilitar o aluno a isso, tá? A seguir uma direção ortodoxa, piedosa e prática na comunicação da mensagem teológica, como também na vivência dessas mensagens contidas aí nas cartas chamadas de universais ou gerais, tá bom? O objetivo em todas as cartas é identificar o autor, tá? Quem é o autor daquela determinada carta, justificar os destinatários, apontar as evidências da ocasião e data da escrita de cada carta. Essa é uma parte mais, digamos assim, teórica, não é? Discorrer sobre o gênero e também a estrutura de cada carta. A gente vai trabalhar de forma breve isso. E identificar a mensagem. Quando eu digo identificar a mensagem, isto é, a teologia das cartas. Então, cada carta tem uma mensagem teológica, né? E a gente vai, em cada carta, ver quais são as mensagens ali contidas. Continuando. Método didático. Eu botei aqui, ó, método didático. Exposição do conteúdo. A gente vai expor o conteúdo usando o recurso de multimídia, que é o que a gente está usando agora. Fornecimento também de recursos de multimídias para estudo em casa. Quando eu falo fornecimento de multimídia para o estudo em casa, é justamente o vídeo, né, que a gente vai disponibilizar. Exercício no final de cada aula. Cada aula eu vou mandar um exercício lá para o grupo e o grupo vai fazer. Esses exercícios irá compor a média no final do curso, né? A resolução desses exercícios. Geralmente, em cada aula, eu devo estar fazendo 3 perguntas, coisa básica, só para a gente fixar mais a matéria. As aulas poderão ser disponibilizadas via videoconferência, que é o que está acontecendo agora, e gravada para visualização posterior, ou gravadas em slides e disponibilizadas no YouTube, que era aquela segunda opção se a gente não fosse fazer pelo Zoom. Mas como a gente vai fazer pelo Zoom, então a gente vai fazer as duas coisas. Vai ter vídeo gravado e a aula interativa aqui. Avaliação. É possível que também durante as aulas eu peça para vocês pesquisar determinado tema nas cartas gerais.
a média final, como eu disse a vocês, será composta pelas resoluções das atividades indicadas no final de cada aula. Então, lembrando, importante fazer as atividades, para depois mandar para mim, e aí eu fazer a nota final, né? A média final. Beleza? Alguma dúvida até aí? Tudo certo, né? Beleza. Referências bibliográficas, né? Eu coloquei no grupo hoje, aí perguntaram qual vai ser o livro-texto. Aí eu disse, olha, eu vou colocar retalhos de obras. Aí a Maurício chegou e disse, retalhos, kkkk, quer dizer, a gente se esforça para falar simples, aí vem uma pessoa e faz graça. Ele não está aí para eu poder falar com ele. Eu queria que ele estivesse aí, mas ele não está, entendeu? Aí eu peguei e respondi lá, disse, você queria que eu falasse, está até aí no grupo, não sei se vocês chegaram a ver. Ó, ele botou aí eu botei. Eu botei assim, ó. Eu até esqueci como eu tinha botado. Eu botei assim. Isso é que dá a gente querer falar muito simples. Eu deveria dizer, então, sessões de alternativas literárias. Esse é o graça. Ó, eu coloquei alguns materiais aí que você pode, depois, na sua pesquisa pessoal, estar acessando. O material que a gente vai desenvolver vai ser com base nessa referência bibliográfica e outros que eu não coloquei aí. Mas aí, basicamente, você tem o livro A Essência do Novo Testamento, da editora Acadêmico, tá? Que é esse livro aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Olha qual é a diferença de ter aula, vídeo aula. Isso aqui, ó. Está mostrando para vocês a obra, tá? A Essência do Novo Testamento. Tem também a Introdução do Novo Testamento de Luiz Berkoff, que eu já trabalhei até com vocês em outras matérias. É bem legal, bem sintetizado, já que nossos encontros terão que ser bem objetivos, então essas obras ajudam muito nesse sentido. Tem também aqui, eu vou sempre estar utilizando, quando eu for trabalhar alguns temas teológicos de cada carta, eu vou estar sempre utilizando um pouco da obra do William Berkeley, que é esse aqui, ó, Palavras-Chave do Novo Testamento. Excelente material, tá certo? Que eu vou estar utilizando também para aprofundar alguns temas teológicos encontrados nas cartas universais. Beleza? Tem também esse livrinho aqui, que eu vou estar utilizando também ele. Também um livro também introdutório, que é o livro do Guerra de Host, Síntese, Introdução e Síntese do Novo Testamento, da editora Esperança. Tá? Há outros materiais que eu vou estar utilizando, que eu não coloquei aí. Por exemplo, como comentários bíblicos do Hernandes Dias. E esse livro aqui, que é bem interessante, do Joseph Angu, História, Doutrina e Interpretação da Bíblia. Não sei se vocês já viram esse material. Aqui, ó. Que o autor é da editora Agnes. É bem legal. Ele faz uma síntese também de todos os livros da Bíblia. Vai ter outros materiais que ao longo do curso eu vou estar citando para vocês, para que vocês façam uma biblioteca não muito grande, mas pelo menos que caiba alguns livros. Assim, do jeito que está aqui. Beleza? Depois eu vou vender. Mas vamos na fé. Olha lá. Continuando aí, gente. Bom, a gente aqui vai começar agora a introduzir o estudo das cartas gerais ou cartas universais. A primeira coisa que eu gostaria de destacar, à guisa de introdução, é o seguinte: verificar as cartas gerais na divisão do Novo Testamento. E para isso eu botei aqui, ó, um quadro ilustrativo, tá vendo aqui? Onde a gente tem no Novo Testamento 4 gêneros. A gente tem 4 gêneros literários no Novo Testamento. Quais são os gêneros? Evangelhos, histórico, epístolas e literatura apocalíptica. Esses são os 4 gêneros que compõem o Novo Testamento. Os evangelhos, a gente tem uma divisãozinha ainda aqui, chamada de sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas.
e o Evangelho de João. São chamados sinóticos porque eles compartilham de uma mesma visão quando narra a história, vida, ministério de Jesus. João é um evangelho mais apologético, portanto, um pouco diferente, para não dizer bastante diferente, dos outros evangelhos. A aula não é de evangelho, mas os evangelhos contam a vida e a história de Jesus, seu ministério, morte e ressurreição. Uma coisa interessante. A gente pode chamar evangelho de biografia? Não. E sim. Uma biografia diferente. Porque se você for comparar os evangelhos com as biografias existentes no primeiro século, que é quando os evangelhos são escritos, vocês vão ver que a semelhança é pouca. Há pouca semelhança entre as biografias que existiam e os evangelhos. Portanto, os evangelhos tornou sendo um tipo de literatura única e nunca vista e também nunca imitada. Né? Então, os evangelhos tornam-se um tipo de literatura peculiar. Depois a gente tem um outro gênero literário aí, que é os livros históricos. Melhor dizendo, que é o livro histórico do Novo Testamento, que é Atos. Onde nós temos aí o Lucas, né, que escreve Atos dos Apóstolos, é o mesmo autor do Evangelho, e ele é caracterizado, o livro de Atos é caracterizado como o livro histórico do Novo Testamento. Ele vai contar exatamente a história e o desenvolvimento da igreja no período primitivo, né? A história da igreja primitiva. Como que a igreja ela sai de um âmbito judaico, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, Atos dos Apóstolos narra a história do desenvolvimento da igreja no primeiro século. Por isso que Atos dos Apóstolos é chamado de livro histórico, ou seja, ele é caracterizado como sendo um livro histórico. Ok, gente? E aí a gente tem o terceiro grupo, o terceiro estilo literário, ou gênero literário do Novo Testamento, que são as epístolas. Dentro das epístolas, a gente tem uma divisão aqui, ó, chamado de epístolas paulinas e epístolas gerais. O que são as epístolas paulinas? São as epístolas que Paulo escreveu. Por isso o nome, epístolas paulinas. E essas epístolas, gente, elas se dividem em 3 blocos. A gente chegou a ver isso aí. O primeiro é chamado de epístolas paulinas eclesiásticas, que é as cartas que Paulo escreveu às igrejas. Aí a gente viu Roma, 1 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, que eram congregações, eram igrejas, né, por isso chamado de eclesiásticas. O segundo aí é pastorais, que são cartas de Paulo escritas exortando o pastor Timóteo e Tito, esses 2 jovens, como eles devem desenvolver o trabalho na igreja, por isso que é chamado de cartas pastorais, porque uma carta escrita a pastores, né? E uma carta pessoal, que é a carta de Paulo a Filemon, tá? Então, aí está a divisão das epístolas paulinas. As epístolas gerais, gente, nós teremos Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Um detalhe, a gente não vai abordar a carta aos Hebreus, porque geralmente os cursos reservam a carta aos Hebreus à parte, porque ela tem um teor teológico muito profundo, desejando ter um tempo maior para se trabalhar a carta aos Hebreus. Eu não sei, mas eu vou fazer uma pergunta a vocês. Aí vocês abrem o áudio, alguém abre o áudio e me responde. Por exemplo, vocês já pagaram carta aos Hebreus?
Alguém poderia me dizer? Já sim, pagamos, já. Ótimo, pronto, beleza, então tranquilo. Então, eu não vou trabalhar Hebreus, tá? Porque vocês já tiveram Hebreus. Tiveram um módulo só de Hebreus. Então, a maioria dos cursos, na verdade, apesar de identificar a carta aos Hebreus como sendo uma carta universal, pertencendo ao grupo de gerais, mas geralmente a maioria dos cursos trabalham a carta aos Hebreus à parte. Porém, ela tem a mesma característica de uma carta chamada universal. Beleza? E o último gênero literário aí é o apocalíptico, que é o livro de Apocalipse. Então, o nosso curso vai estar restrito a quê, gente? A Tiago, análise de autoria, destinatário e mensagem de Tiago, de 1ª e 2ª Pedro, de 1ª, 2ª e 3ª João e de Judas. Tá certo? Então, o nosso curso está voltado a isso aí. Beleza? Aqui eu botei os livros do Novo Testamento foram organizados de maneira lógica. Evangelhos registram a vida e a obra de Jesus, eu já falei isso. Histórico registra o avanço do Evangelho. Epístolas registra o desenvolvimento da doutrina do cristianismo e Apocalíptico registra aspectos futuros do plano de Deus. Tá bom? Vamos continuando aí de forma introdutória a matéria. A primeira pergunta é por que o nome Cartas Gerais? E aí a gente vai explicar por que essas cartas têm o nome de Cartas Gerais. O título destas cartas em grupo, né? Essas cartas em grupo são chamadas de Cartas Gerais ou Cartas Universais. Você pode encontrar alguma literatura falando sobre isso. O estudo das cartas universais ou o estudo das cartas gerais é a mesma coisa. Ela foi chamada assim, primeira vez, por Eusébio, no ano de 265 a 340, aí, que ele viveu, Eusébio, que era um dos pais da igreja, um historiador, e ele que é o primeiro a identificar essas cartas como sendo cartas gerais ou universais. O termo provém do grego católicos. Aí, ó, católicos, tá vendo? Que significa o quê, gente? Universal. Não é por isso que no credo da igreja você diz assim, creio na igreja católica. Aí o pessoal pensa logo que é romana. Não, gente. O credo, quando fala igreja católica, está falando da igreja no sentido universal. Né? Então é importante que a gente compreenda esse termo aí, católico. Essas cartas foram chamadas assim porque essas cartas não eram direcionadas a uma igreja específica, uma igreja em particular ou a pessoas individuais, mas senão a todas as igrejas. Era uma carta que deveria ser lida por uma comunidade maior, pelo menos um grupo maior delas, né? Então, essas cartas gerais, elas foram destinadas para resolver um problema de heresia, confirmar a fé ou incentivar os cristãos de uma ameaça ou de uma época a resistirem fielmente às perseguições. Olha, as cartas gerais, elas surgem nesse contexto político. A gente vai ver mais à frente isso aqui ainda, né? Então, eram cartas que combatiam a heresia, exortavam os crentes a estar firmes na fé, incentivavam os cristãos diante das perseguições que vão surgir, né? Vocês vão ver que boa parte das cartas gerais, elas vão ser escritas já próximo do período de Atos, já próximo do final do primeiro século, tá? Então, as cartas gerais, elas são as cartas, digamos assim, mais recentes do Novo Testamento. Por quê? Porque elas são mais recentes, porque elas foram escritas em um período pós-Atos. É verdade
que você vai encontrar alguma carta aí, por exemplo, a carta de Tiago, que é uma carta universal, ela vai ser escrita no início, vai ser a primeira carta, né? Os teólogos vão chamar de a primeira carta escrita do Novo Testamento. O primeiro material escrito do Novo Testamento, alguns afirmam ser a carta universal de Tiago, que é a primeira carta que a gente vai ver. Uma coisa que eu vou fazer também com vocês é a seguinte: eu vou analisar as cartas ao longo de um período histórico, tá? Eu vou analisar as cartas ao longo da história. Por exemplo, qual é a primeira carta a ser escrita desse grupo? Tiago. Então, Tiago vai ser a primeira carta que a gente vai abordar. E assim, sucessivamente, as 7 cartas gerais. Quais são as cartas? Eu botei Hebreus aí, ó. Eu botei Hebreus aí para a gente saber que ela também está dentro das chamadas cartas universais. Hebreus, o tema principal de Hebreus é a superioridade de Cristo, né? Hebreus faz aquela relação entre o Antigo e o Novo Testamento, na pessoa de Cristo, mostrando que Cristo é superior a toda aquela organização, né, do Antigo Testamento, né? Tiago, o tema principal de Tiago é a fé que age. Não é aquela fé morta, é uma fé que é prática, né? Tiago um dos pontos principais de Tiago é isso, né? Você fala em Tiago, então a primeira coisa que vem à mente é Tiago destaca uma fé que age, não uma fé morta, uma fé que vê o próximo, que vê o outro, que é encarnada, né? Digamos assim. 1ª e 2ª Pedro. 1ª Pedro a gente vai destacar aí, vivendo em santidade, e 2ª Pedro, crescendo em graça. São os temas principais aí. 1ª, 2ª e 3ª João. 1ª João, vamos destacar a bendita certeza, confiança. 2ª João, evitando os falsos mestres. E 3ª João, aceitando os verdadeiros mestres. Sabe o que é interessante na carta de João, gente? É que quando você vai estudar João, é o mesmo autor do Evangelho, tá? Ele é o mesmo autor dos Evangelhos. Quando você vai estudar os Evangelhos, você vai perceber que João, dos 4 Evangelhos, ele é o mais apologético, ou seja, ele é o que mais defende a divindade de Cristo. Ele está ali. Veja que ele começa o Evangelho dizendo: no princípio era o verbo era Deus. Quer dizer, ele já começa o Evangelho identificando a divindade de Cristo. Essa é a grande preocupação de João, mostrar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus. E, inclusive, as cartas universais dele, por exemplo, são cartas bastante apologéticas, porque vê, evitando os falsos mestres e aceitando os verdadeiros. Você vai ver que no tempo, João é um dos últimos a escrever, né? É o último apóstolo a morrer e é um dos últimos a escrever as cartas. Você vai ver que as cartas dele são cartas com bastante teor apologético. Por quê? Porque nesse período a igreja ela estava sendo perseguida fora pela perseguição romana, mas também uma perseguição interna por meio dos falsos mestres, falsos doutores que estavam sendo introduzidos na igreja. A gente vai ver isso com mais detalhe quando trabalhar as cartas de João. E, por fim, Judas e as advertências finais. Então, essas são as cartas que compõem o que nós chamamos de cartas gerais. Voltando, ela tem esse nome porque ela não é destinada a um grupo específico, melhor dizendo, a uma igreja ou a um indivíduo. É uma carta de cunho e de amplitude universal. Uma carta que deve ser lida por todos. Beleza? Vamos continuar, então, aí. Vou falar um pouquinho agora sobre o plano de fundo. O plano de fundo, ou o contexto em que as cartas universais foram escritas. E aí, dentro desse pano de fundo, gente, a gente tem aqui 2 destaques. Primeiro, o destaque político, e o segundo,
um destaque eclesiástico. Beleza? Vamos primeiro para o fundo político, que compõe as cartas. Olha, o governo romano demonstrou-se bastante tolerante com a nova religião, ou seja, o cristianismo com uma nova religião que surge, né? O cristianismo também ele se mostrou submisso às autoridades constituídas. E, nesse sentido, ele estava de pé de igualdade com o judaísmo. Ou seja, o cristianismo não era nenhuma ameaça ao poder político de Roma, no sentido de querer tomar o poder. Por exemplo, o judaísmo era muito mais agressivo do que o cristianismo. Por quê? Porque a gente vê que no judaísmo surge o que nós chamamos de falsos messias. Ao longo da história do primeiro século, surgem vários levantes de vários líderes dentro do judaísmo que tentam tomar o poder de Roma, mas toda tentativa ela é frustrada porque Roma destrói. Então, em certo sentido, o judaísmo era muito mais hostil ao domínio romano do que o próprio cristianismo. O cristianismo ele não tinha, não é, essa tendência de querer tomar o poder de Roma, não é, porque o Messias cristão é um Messias diferente do Messias judaico, entende? A expectativa do Messias judaico era uma expectativa de que esse Messias viria, tomaria o poder político, tomaria todo o poder e reinaria sobre todas as nações, tendo Israel como o principal povo de governo, onde todas as nações estariam submetidas ao governo judaico. Essa era o ideal e a expectativa do Messias no contexto judaico. Era assim que os rabinos pensavam e muitos outros. É por isso que Judas Iscariotes, que é identificado pela história como sendo um dessas pessoas que queria um Messias revolucionário, um Messias que tomasse o poder político, ele se frustra quando Jesus começa a falar de morte, de entrega, de amar o próximo. Quer dizer, são ideias que não compactuam com a sua expectativa messiânica, entendeu, gente? Então, isso é bem interessante notar. No final dos anos 60, a situação muda por conta da notável distinção dos cristãos para com o judaísmo e pelo severo clima de animosidade causado por esse último. Vocês vão ver que quando Paulo começa as viagens missionárias, Paulo ainda começa as viagens dentro de um contexto ainda judaico, não é verdade? Apesar dele estar indo para um mundo gentílico, pregar o evangelho a um povo gentílico, mas veja, todas as vezes que ele chegava numa cidade, qual é a primeira coisa que ele procurava? A sinagoga dos judeus. Era por ali que ele começava a comunicação do evangelho. Porque ainda havia um estreito laço entre o judaísmo e o cristianismo, né? Mas chega a um ponto que esse laço começa a ficar cada vez mais distante um do outro, a ponto do judaísmo se tornar totalmente contrário a qualquer pensamento cristão, entendendo o cristão como sendo uma heresia. Então, veja, os crentes cristãos, né, passaram a ser incompreendidos pelo público, que interpretava erroneamente as doutrinas de Cristo, de um Deus invisível, um julgamento futuro para todos os reinos da terra. Esses ensinos começaram a ser distorcidos pelo público. Isso também por influência dos próprios judeus, que causava muito problema para aqueles que eram cristãos. Durante o reinado de Nero, ocorreu uma feroz perseguição
E a atitude tolerante deu lugar a uma aberta hostilidade. Veja, depois de Nero, aí é que os cristãos passaram a ser odiados por todo mundo. Né? Porque quando Nero toca fogo em Roma, bota a culpa nos cristãos, né? Na história geral. Então aí a hostilidade só faz aumentar e aumentar até grande parte da história da igreja. Inclusive os pais da igreja do segundo, terceiro século sofrem muito com essa perseguição. E aí a gente vai ver muitos mártires também nessa história. E isso começa justamente nesse período aí do primeiro século. Gente, vocês têm alguma pergunta sobre esse fundo político aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Se vocês querem falar, essa é uma oportunidade, senão a gente continua. Uma outra coisa importante que eu queria trabalhar com vocês vai ser no próximo slide, tá bom? Vamos lá. Fundo eclesiástico. Esse pano de fundo eclesiástico é no que diz respeito à igreja, né? Ao desenvolvimento da igreja. Veja, a igreja primitiva teve em sua primeira formação os judeus crentes. Se a gente voltar um pouquinho ao livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico do Novo Testamento, você vai ver que nos anos iniciais de Atos, está vendo aqui o slide, gente? Ó, de 36 depois de Cristo a 46 depois de Cristo, nós temos o que nós chamamos de anos iniciais de Atos, que vai do capítulo 1 ao capítulo 12. Eu até coloquei uma divisão aqui, ó. Do capítulo 1 ao capítulo 7, o que é que acontece em Atos? A igreja de Cristo está em Jerusalém, só que ela tem uma missão. Qual é a missão? Jesus disse, olha, vocês vão para Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e vocês passarão a ser minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas o que acontece? A igreja está lá, o Espírito Santo desce, reveste a igreja, mas a igreja, ela de algum modo não se desenvolve para fora de Jerusalém. Até que acontece o primeiro Marte, né, no capítulo 7 para o capítulo 8 de Atos, né? Estevão. Quando Estevão morre, gente, quando Estevão morre, o primeiro Marte, a igreja vai ser o quê? Dispersa, não é? A igreja vai ser dispersa. Então, muitos cristãos passaram a ser perseguidos pelos próprios judeus. Inclusive, Paulo é um dos responsáveis por essa, não é? Porque ele vai ter cartas que autorize ele prender os cristãos. Né? E a igreja começa agora a sair. Começa a sair e atingir outros lugares. Veja, foi necessário acontecer isso para que a igreja despertasse para a missão que Cristo tinha dado. Aí qualquer semelhança é pura coincidência, diz Pastique. A igreja parece que quanto mais perseguida, mais ela desperta para a missão evangelizadora. Que Deus nos livre disso. Que nós despertemos antes e com coragem e fé levemos a mensagem de Cristo ao mundo perdido. Isso é o que o livro de Atos nos ensina aí. O que é que acontece? Paulo, naquele contexto, né, vai e termina caindo do cavalo. Paulo termina sendo impactado. Olha, Deus gostou. Sendo impactado, né, tem um encontro com Cristo, e aí ele passa a ser, agora, a igreja começa a sair agora, né, de Jerusalém. Aí começa a chegar em Samaria. Você vai do capítulo 8 ao capítulo 12, você já vê a igreja chegando em Samaria com Filipe,
não é? Depois a igreja chega em Antioquia, e de Antioquia começa as viagens missionárias. Onde tem a primeira viagem missionária de Paulo em Atos 13 a 14. Olha, Tiago escreve a sua carta justamente no ano 45, 47, que é um período em que a igreja já saiu de Jerusalém, já passou por Samaria, já saiu da Judéia e está alcançando o mundo. E aí Tiago escreve uma carta universal. E a gente vai falar depois sobre a carta de Tiago na próxima aula. Mas veja que ele vai ser descrito aí, gente, nesse cronologia, como a primeira carta do Novo Testamento. E não apenas a primeira carta, mas também o primeiro texto canônico do Novo Testamento. Né? É a carta de Tiago, que é uma carta que a gente vai estudar, a carta universal. Aí depois você tem a primeira viagem missionária de Paulo. Aí você tem, em 48, né? Paulo escreve Gálatas, aí já é uma carta pastoral. Depois nós temos o concílio em Jerusalém, que é a discussão de como que os gentios vão receber o evangelho. Como é que o evangelho da graça, a fé, como é que vai ser entendida por esse povo gentílico? É obrigado a guardar a lei, o sábado, a cerimônia? Como é que eles devem se comportar? Por que essa preocupação? Porque o evangelho não ficou em Jerusalém. O evangelho começou a alcançar outros lugares. O evangelho começou a alcançar outras dinâmicas. O evangelho saiu. Jesus está cumprindo a promessa. Está ganhando o mundo. E aí surge com isso, logicamente, alguns problemas teológicos, alguns problemas de comportamento, de compreensão da doutrina, e é por isso que acontece o Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15. Isso logo depois da primeira viagem missionária de Paulo, onde ele vai discutir sobre a necessidade dos gentios guardar a lei e tal, a graça, aquele assunto todo que a gente já viu em cartas paulinas, né? E aí, veja, acontece a segunda viagem missionária, tá vendo? Paulo escreve mais 2 cartas. A terceira viagem missionária, Paulo escreve 1 Coríntios e 2 Coríntios e Romanos. E nos anos finais de Atos, que é justamente nesse período aí que possivelmente vai acontecer os 2 martírios, né? Nos anos finais de Atos, depois de Atos, vai acontecer os 2 martírios, de Paulo e de Pedro. Mas antes de sair, nós temos aqui, ó, 1ª e 2ª Pedro sendo escrita. Acredita-se que Pedro escreve essas 2 cartas quando ele está em Roma, né? Nesse contexto aqui, ó, nos anos finais de Atos. Então, aqui a gente tem mais 2 cartas universais. Beleza? Agora, olha para cá, gente. Olha para cá. Aqui eu coloquei as epístolas que foram escritas depois do livro de Atos, do período histórico de Atos. Vocês vão ver que a maioria, ó, Hebreus, Judas, 1ª e 2ª e 3ª João, foram escritas justamente nesse período, onde aconteceu o martírio de Paulo e de Pedro em Roma, no ano 68, basicamente, a destruição de Jerusalém no ano 70. Acredita-se que Judas, 1ª e 2ª e 3ª João, foi escrito depois da destruição de Jerusalém. Veja, já no final do 1º século. Então, voltando, a maioria das cartas universais foram escritas no período depois de Atos. Isto é, próximo à destruição de Jerusalém no ano 70 e após a destruição. Certo? Então, é aí onde está situado
historicamente as cartas. Então, eu fiz esse cronograma para vocês identificar, porque isso vai ajudar muito você a entender o contexto da carta, o ensino da carta, o conteúdo apologético da carta, porque aqui, ó, gente, aqui já tem várias heresias sendo atacada a igreja. Muitas coisas, muita filosofia, muita influência do gnosticismo, ou de um breve gnosticismo, filosofias, porque a igreja está espalhada pelo mundo. A igreja se tornou gentílica, não é? E aí a gente vai ver com mais detalhe cada uma dessas cartas, tá bom? Isso aí é apenas uma visão geral, para que a gente tenha uma visão. Por último, a gente vai terminar a nossa aula hoje falando sobre canonicidade. Canonicidade, que é a ideia de que as cartas universais, como foi que essas cartas universais foram classificadas como cartas canônicas ou cartas inspiradas. Veja bem, para que a gente só introduza aqui, ó, no vocabulário grego, canon significa vara ou cana, e por extensão, regra ou instrumento de medida. Em sentido figurado, é uma norma, é um modelo, é um paradigma ou um princípio. Aplicado às Sagradas Escrituras, refere-se ao seu caráter de regra de fé. As Escrituras canônicas são aquelas reconhecidas como inspiradas por Deus. E, portanto, se é inspirada, ela é o quê, gente? Normativa para os cristãos. Ou seja, ela é uma norma, ela é uma regra. Se nós dissermos que a carta de Tiago, a carta de Hebreus, a carta de primeira, as cartas de Pedro, as cartas de João e as cartas de Judas são canônicas, então elas são o quê? Normativas. Ela ensina normas. A gente deve aprender com ela, devemos praticar o seu ensino, praticar a sua teologia. Isso que significa ser normativa. Tá? Não é uma escolha, é uma norma, é uma obrigação. O cânon da Bíblia, os cânones da Bíblia, é o conjunto dos livros reconhecidos como normativos pelas igrejas, possuidores de uma autoridade única e vinculante para todos os cristãos. 4, aqui a gente vai trabalhar os testes para que um livro ou uma carta ela fosse classificada como canônica. Essa carta é uma carta inspirada. Ela tem que passar por esses critérios. Ela tem que passar por essa norma, né? Eu disse a vocês que a palavra cânon, lá na sala de aula, quando eu disse a vocês, eu me referi a uma régua, ou uma vara de medir. E eu falei da minha experiência de pescador, para que muita gente pensa que eu não sou pescador, muita gente acha que eu sou só filho de pescador, mas está muito enganado. É verdade que eu nunca peguei um peixe, mas eu vi muito peixe sendo pego pelo meu pai. Tá bom? Então, fica aí. Por que você está rindo, Deus? Estou vendo você rindo daqui, viu? Estou vendo você rindo daqui, tá um negócio sério. Olha, meu pai fazia o seguinte, chegava o barco, viu, Everaldo? O barco chegava lá, e aí tinha o saramuneiro. Vocês já comeram saramuneiro, peixinho vermelhinho, bem gostosinho, fritinho? Quero ver se vocês comeram, olha aí. Aí tinha vários tamanhos. Aí tinha uma varinha que ele pegava e media. Se o peixe fosse menor que a medida, ele descartava para dar, ele não botava para vender. Ele descartava para dar para a comunidade pobre, o pessoal da vizinhança que vinha lá. Mas se o peixe era do tamanho da vara ou passasse, aí ele separava para a venda. Bom, aqui é o mesmo critério, só que utilizando-se das cartas. Isto é, as cartas que foram desenvolvidas, aprendidas, escritas, passadas, copiadas durante primeiro, segundo, terceiro século, quarto século, até chegar a gente,
ela passou, logo no início, por isso, por umas regras, por umas normas, por uma vara. E essa vara era composta de 4 pontos principais. Se uma carta ou um texto do Novo Testamento tivesse essas características, então ele poderia ser classificado como o quê? Canônico ou inspirado. Tá? Quais são os testes? Primeiro, aí tá, eu escrevi errado, mas vocês conseguem. Depois eu corrijo. É apostolicidade. Primeiro critério. Apostolicidade. O que quer dizer isso? O texto, a carta, deveria ser escrito por um apóstolo ou alguém ligado diretamente ao mesmo, no trabalho e comunhão. Então, para ser classificada como canônico, primeiro critério, tem que ser escrito por um apóstolo ou alguém próximo, ligado diretamente a ele. Por exemplo, Lucas era apóstolo? Não, mas Lucas era companheiro de quem? Do apóstolo Paulo nas viagens missionárias. Então, ele era alguém que compartilhava do trabalho e da comunhão. Então, por isso que o texto de Lucas foi aceito como sendo um texto canônico, tanto do Evangelho quanto também um livro histórico. Beleza? Segundo critério, universalidade. Quer dizer isso? Deveria gozar de unânime aceitação por todas as igrejas da época, do primeiro século. Todas as igrejas deveriam aceitar. Se alguma igreja não aceitasse aquela carta, ela era colocada em suspensão e ia ser analisado porque que aquela igreja estava rejeitando aquela carta, aquele ensino, aquela norma. E aí era assim que era desenvolvido. Terceiro critério, conteúdo. O teor doutrinário, a doutrina, deveria concordar com as doutrinas anteriores recebidas pela igreja, da parte de Deus, pelos apóstolos. Então, o conteúdo da carta teria que ser compatível com o ensino apostólico, aquilo que Cristo tinha passado para os apóstolos. Se algum ensino de alguma carta divergia do conteúdo teológico, aí essa carta era rejeitada. Tá bom? É por isso que vocês vão ver mais lá na frente cartas sendo rejeitadas, como que tem as suas importâncias, mas não poderiam ser classificados como canônicos. Por exemplo, Pastor de Hermas, né? Um texto bonito, o Didaquê também, que é aquele conjunto, né, de catequese para o cristão, que surge também nesse período. Por que ele não foi tido como canônico, como inspirado? Porque em algum desses pontos ele ficou a desejar. Então não poderia ser tido como inspirado. Por último, inspiração. Deveria mostrar nítida evidência de inspiração do Espírito Santo. Ok? Então, esses são os 4 aspectos ou as 4 normas que as cartas, não só as cartas gerais, mas qualquer texto do Novo Testamento deveria passar por essa regra, por esse cânon, beleza? Vamos mais adiante. A canonicidade das cartas gerais. Isso aqui é interessante para vocês notarem. Vamos lá. Muitas controvérsias existiram para se reconhecer o caráter canônico de livros como Hebreus, Tiago, Judas, Apocalipse, 2ª e 3ª João e 2ª Pedro, chamadas por alguns de
deuterocanônicos ou apócrifos do Novo Testamento. Por que que surgiu muita controvérsia? A gente vai ver mais à frente quando trabalhar cada uma dessas cartas. Eu vou explicar de forma mais detalhada. Por exemplo, um exemplo, só para a gente destacar aqui. Tiago vai ser chamado por Martinho Lutero de palha, carta de palha. E aí você vai saber por que o Martinho Lutero vai chamar a carta de Tiago de palha, né? Porque ele acredita que Tiago está muito mais fundamentado na lei do Antigo Testamento do que na graça. A interpretação de Martinho Lutero da carta de Tiago foi uma interpretação equivocada e ele chamou a carta de palha. Mas mais na frente a gente vai ver o porquê que essa carta vai entrar como sendo uma carta canônica. Ok? A lista completa dos livros do Novo Testamento, conforme existe hoje, aparece pela primeira vez na Epístola 39 de Santo Atanásio, de Alexandria, para a Páscoa de 367 depois de Cristo. Esta mesma lista foi confirmada por documentos posteriores, como o Decreto Gelasiano e os cânones dos concílios de Hipona, Cartago 3 e 4. A gente vai ver, gente, que as cartas universais elas têm uma maior dificuldade de ser aceitas. Sabe por quê? Um dos pontos. Não é todas. Por exemplo, 1 João entrou sem nenhum problema. Outra aqui, deixa eu ver. 1 Pedro também, sem nenhum problema. Mas já teve outras cartas que tiveram algumas dificuldades. A gente vai explicar cada uma dessas dificuldades. Quando a gente for abordar a carta, a gente vai trabalhar um pouquinho de canonicidade de cada uma. E aí, vocês vão ver o seguinte, que como essas cartas, elas foram escritas, elas são as cartas mais novas do Novo Testamento, são as últimas cartas a serem escritas, né? Porque elas já foram escritas aí próximo do primeiro século. Veja lá aquele slide aqui, ó. Ó Hebreus, ó Judas, 70, 80, olha a primeira, segunda, terceira João, 85, 95. Então, o fato deles estarem mais distantes causarem alguns uma suspeita, uma dúvida, tá? Mas depois dela passada por um crivo bem detalhado de teologia, de conteúdo, elas vão ser aceitas como canônico, e como a gente viu lá na frente, isso vai ser reafirmado nos cânones, nos concílios, que vão surgir ao longo dos séculos. Ok? Gente, de forma introdutória, é isso aí que a gente vai ver em cartas gerais. Tá? A gente vai encerrar por aqui a nossa aula, uma aula breve, né? Introdutória. E na próxima semana, a gente vai estar falando sobre a carta de Tiago. Então, eu posso dizer para vocês, valendo lá o texto de Tiago, a primeira coisa, lê a carta de Tiago. Eu queria que vocês fizessem isso. Então, eu vou estar sempre pedindo para vocês. Cada aula você lê uma carta. Tá? Ainda bem que as cartas são bem pequenas, né? São resumidas. Então, você lê a carta lá de Tiago. Na próxima aula, a gente vai entrar com o material, os slides de Tiago. Vamos gravar a aula e depois disponibilizar. Se você tiver também alguma pergunta, você já escreve. E aqui na aula, você faz a pergunta e a gente podendo responder de forma imediata, a gente fará isso sem nenhum problema. Eu quero agradecer, então, a vocês pela presença, por compartilhar esse momento com a gente. Então, até a próxima aula, se Deus assim quiser. Se você tiver alguma pergunta, essa é a hora também para a gente estar encerrando a aula, em nome de Jesus. Eliel. Diga lá, Sandra. Eu fiquei com dúvida assim, esse pano de fundo das cartas gerais, certo. Quando ele diz aqui político e eclesiástico,
esse político era junto com o eclesiástico, era os... Não, são dois panos de fundo. Um pano de fundo político e o outro eclesiástico. Eclesiástico. Eu falei o pano de fundo político, certo? E depois, se você perceber, eu falei do pano de fundo eclesiástico. Foi quando eu falei um pouco aqui da história da igreja. E aí a gente usou o livro de Atos como um programa para a gente seguir, né? E apresentei em Atos as cartas gerais, tá? Então, por isso que eu chamo de pano de fundo eclesiástico. Quando a igreja primitiva ela teve a sua primeira formação judaica e depois ela segue para uma atividade mais gentílica e se tornando cada vez mais gentílica, principalmente com as viagens missionárias de Paulo, né? Então, as cartas gerais estão incluídas, né? O pano de fundo eclesiástico está relacionado a essas situações aí. Certo. E quando fala da escrita, essa escrita se deu nesse final do primeiro século mesmo? A escrita das cartas gerais, você fala? Das cartas. Sim. A primeira carta a ser escrita de Tiago. Aí não, a Tiago é uma carta muito antiga. Ou seja, quando eu falo antiga, ela é uma das primeiras a ser escritas, né? Então, é um dos textos mais antigos. Então, Tiago é a única carta, digamos assim, que é mais antiga. Mas se você for andar um pouquinho, você vai ver que a outra carta geral é 1ª e 2ª Pedro. 1ª e 2ª Pedro já está no final de Atos, no período ali entre 60 a 68. Ela foi escrita, não é? E você vai ver que Hebreus, Judas e 1ª e 2ª, 3ª João já vai ser escrita no final. Então, o que eu falei a maioria das cartas universais foram escritas em um período pós-Atos dos Apóstolos, chegando já no final do primeiro século. Mas existem cartas gerais que foram, por exemplo, Tiago, como eu falei, a quem diga ser o texto mais antigo do Novo Testamento é uma carta geral, que é a carta de Tiago. E essa carta está dentro de um contexto em que a igreja já saiu, ou já começou a sair de um estado, de um lugar mais judaico, de Jerusalém, da Judéia, e começou a ganhar mais espaço. Então, Tiago escreve, por exemplo, o destinatário de Tiago é quem? A gente vai só destacar aqui, na próxima hora a gente vai falar com mais detalhes. A carta de Tiago é os judeus da dispersão, ou seja, são aqueles que estão, não em Jerusalém mais, eles já estão espalhados pelo mundo. Então, Tiago escreve a esse grupo espalhado. Então, não é um grupo específico, não é uma igreja. Por isso que é chamado de carta universal ou carta geral, né? Ok. Ok? Obrigado, viu? Muito bom. Muito boa aula. Muito bom. Muito obrigado, gente. O bom, tá, das aulas em vídeo é isso. É essa interação, é essa dúvida, a gente poder responder, poder falar. Então, essa é a minha preocupação como professor, entendeu? Não só de passar conteúdo. Passar conteúdo é muito legal, muito importante. Mas eu acho que o mais importante é o aluno desenvolver esse senso crítico, esse senso de pergunta, de resposta, e aí aprender um com o outro, né? Porque eu vou aprendendo aqui com vocês também. Tá bom? Deus abençoe. Olha, vamos fazer uma oração agradecendo a Deus. Eu quero agradecer a Deus, Leôncio. Deixa eu citar aqui o nome desse grupo importante aqui que a gente... Sandra Plácido, David Leôncio, Everaldo, Joseilton, Josimar. Josimar ficou um tempo calado hoje, não sei o que aconteceu com ele. Josimar está caladinho. Está caladinho, é difícil, mas Jesus é bom, está trabalhando na vida dele, amém? Olha, e também a Mauri, Deus que chegou com uma camisa cheia de coroa. A gente ficou aqui meio desconfiado, não foi, Joseilton? A gente ficou meio desconfiado aqui com ele, pensando que era corona, mas graças a Deus não é, amém, graças a Deus. Olha, gente, vamos E também, para mim, estar com vocês, interagir, falar com vocês, isso não tem preço para mim. Eu acho que eu escolhi ser professor por causa disso, dessa interação.
Então, para mim é muito importante estar aqui com vocês, interagir. Peço oração a vocês, gente, por mim. Eu posso confessar isso aqui com vocês sem nenhum problema. Eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer isso. Hoje mesmo eu estava assim, ultimamente, como eu trabalho no hospital, contexto de hospital, a gente vê muita coisa, eu fiquei meio que em pânico com as situações, né, que a gente vê. E me senti muito, alguns dias, há umas 3, 4 semanas atrás, eu fiquei muito, muito angustiado. Não sei, eu não ficava irritado com as coisas. E eu orei a Deus, né, pedi a Deus que o Senhor tivesse misericórdia. Conversei com uma colega minha lá do trabalho, uma coordenadora lá que é psicóloga. Ela disse que nesse período muitas pessoas têm sentido essas situações, essas reações, principalmente pessoas que estão na linha de frente de algumas situações do combate à pandemia. E, por exemplo, aqui em casa só eu que saio, então só eu que me exponho de alguma forma. Além disso, tem a atividade da igreja, tem os problemas da igreja. Então, são tanta coisa, né, que a gente precisa, de repente, parar e dar uma... Aqui eu me sinto ótimo com vocês. Ótimo, me sinto bem. Se eu pudesse passar o dia dando aula, eu acho que não sentia mais nada. Mas depois eu fico meio afligido. Então eu passo oração para que vocês olhem por mim, para que essas sensações elas possam serem bloqueadas e eu possa controlar bem tudo isso que a gente está vivendo agora. Espero, Deus, que todo esse período de isolamento social possa estar passando e a gente possa estar reunido como igreja. A igreja, queridos, ela é terapêutica, né? Ela cura também as nossas emoções, né? as relações humanas. Então, Cristo deu um grande exemplo disso, né? Jesus vivia, ele sabia estar sozinho com o Pai, mas quando ele não estava com o Pai, ele estava com a multidão. Né? Quando ele não estava sozinho com o Pai, ele estava com a multidão. Sempre tinha muita gente do lado dele. Então, ele gostava de pessoas, ele gostava de gente. E quem é assim e, de repente, se sente constrangido ou coagido a um isolamento social, isso lhe causa alguns problemas. Mas, olhe, nesse sentido, para que Deus tenha misericórdia e, em nome de Jesus, a gente vai vencer todas essas batalhas. E vamos orar uns pelos outros, pedindo ao Senhor cura sobre o nosso país, cura sobre os nossos familiares. Eu tenho orado muito nesse sentido e tenho recebido muitas notícias positivas de que Deus tem agido, de que Deus tem passado o seu bálsamo, tem curado, e isso tem alegrado muito o nosso coração. Então vamos, nesse momento, agradecer por essa aula e agradecer a Deus por esse momento e pedir a Ele sua bênção, sua paz, que excede todo entendimento, possa guardar o nosso coração e os nossos sentimentos, como disse Paulo, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Eu queria convidar aí o pastor Joseilton. O pastor Joseilton vai orar, agradecendo a Deus por esse momento, pedindo, rogando a bênção de Deus sobre a nossa vida, em nome de Jesus. É com você, meu irmão. Amém, pastor. Senhor, nós Aleluia. queremos Glorificado pelo teu nome. te agradecer por mais um dia, te agradecer pela oportunidade de estarmos juntos, mesmo que através dos recursos da internet, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Confiamos nisso. Porque a tua palavra, o teu poder tem se aperfeiçoado na nossa fraqueza. Muito obrigado, Deus, pela vida dos nossos irmãos que estiveram aqui na aula, daqueles que não puderam participar hoje, do nosso pastor Eliel, nosso professor. Que o Senhor possa estar alegrando o seu coração, firmando cada dia mais os seus passos e ajudando nas rotinas diárias para que a tua palavra ela possa penetrar o nosso coração, ela possa vir à nossa mente nos momentos de dificuldade, nos lembrando das coisas. E mesmo que nós percamos o controle, o Senhor não perde o controle.
Muito obrigado por tudo que fizeste, por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Nos abençoa, nos ilumina e nos orienta, em nome do teu Filho Jesus. E é no nome dele que te oramos nessa noite. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Amém. Deus abençoe. E vamos na fé. Até a próxima semana, se Deus quiser. Até a próxima semana. Graça e paz a todos. Foi um prazer encontrar todo mundo, escutar a voz dos irmãos. Já estava com saudade. Já estava com saudade, velho. Não posso deixar. Deixa só uma pergunta rapidinho. Diga lá, meu irmão. Esse slide o senhor vai disponibilizar lá, né, no grupo? O slide vai estar disponibilizado e também o vídeo da aula também. A aula gravado já, tudo. Viu? Você vai... eu estava tentando entrar e não conseguiu. Eu vi mensagem agora dele. Quem? O Toniel. Ele tentou mesmo? entrar na aula, mas não conseguiu. Estranho, né? Eita, ele foi com o primeiro... Mas Josimar avisou aí que a aula vai estar disponibilizada. Tranquilo. Tá bom, então vamos na fé. Deus abençoe você, meus irmãos. Amém. Tchau. Tchau, paz. Amém. Tchau. Tchau.